Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still. Bom dia, igreja. Eita, hoje a tecnologia está deixando a gente de cabelo em pé, literalmente, está difícil. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas. O pessoal que estava tentando assistir pelo Facebook, infelizmente, a gente testou durante a semana os dois recursos, mas agora sabe-se lá por que não funcionou. Então a gente pede que você possa compreender. A gente fez tudo que pôde, infelizmente tivemos esse problema. Espero que você compreenda, nos perdoe um pouco pelo atraso do nosso tempo hoje aqui. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você conosco. Os lembretes básicos, né? Você que já nos assiste desde que os cultos públicos foram cancelados, você pode participar via comentários aqui no YouTube, você pode também tirar uma foto, você pode fazer um stories no Instagram, marcar a página da igreja, para que nós e as outras pessoas possam ver que a Igreja Batista do Itaim tem cultuado a Deus, independente de que nós não estamos reunidos no culto público de domingo, como sempre nós fazíamos. Queria lembrar você desses detalhes que são importantes e fazem uma diferença interessante para nós. Eu queria lembrar você também, já tem um tempo que nós estamos encaminhando para os membros da nossa igreja uns devocionais diários, e a gente tem recebido inúmeros feedbacks positivos destes devocionais. O pessoal tem gostado muito, Deus tem falado muito ao coração das pessoas. E se por acaso você não tem recebido esse material, eu queria dizer que você pode receber esse material. Você viu o nosso WhatsApp da igreja antes, é só você encaminhar uma mensagem para a gente, que nós vamos encaminhar para você esse devocional. Então fica aqui o nosso incentivo para você também receber esse material, ser impactado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, transformando o seu dia, falando com você diariamente. Fica aqui então o nosso incentivo para você também participar e se envolver nessa iniciativa que a gente está tentando trazer para vocês. Hoje nós iniciamos uma série nova, e é uma série no Salmo 23, e o Salmo 23 diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma vez em que nós compreendemos e Cristo, de fato, passa a ser o nosso bom pastor, Ele redireciona, Ele redefine todas as nossas perspectivas daquilo que é importante para nós. E uma vez que nós estamos com Cristo, podem nos faltar coisas que nós talvez gostaríamos de ter, mas Ele redefine isso. Então, ainda que eu não tenha algumas coisas, isso para mim não é mais tão importante assim, porque a coisa mais importante que eu tenho é o próprio Cristo. Por isso ele diz, Ele é o bom pastor e nada nos falta, porque nele temos tudo aquilo que precisamos. Queria convidar você aí na sua casa a cantarmos juntos a Deus. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Vamos juntos do começo. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz
ao meu viver, e pela mão vais me guiar quando no vale eu passar. Eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Tu fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e tu me amas como sou, e tu me amas como eu sou, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas o teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ó, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ah, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por um amor tão grande, infinito por nós, um amor impressionante, um amor ousado, que quando uma ovelha se desgarra, Tu, como bom e fiel pastor, vai atrás e a chama de volta e a conduz de volta para casa, para o lar. Obrigado, Deus, porque Tu és este bom pastor e a nossa esperança está nisso. Nossa esperança está justamente naquilo que o Senhor é, assim como também está naquilo que Tu podes fazer por nós, mas sobretudo por aquilo que Tu és. Obrigado por ser o nosso bom pastor. Obrigado por saber que quando estamos contigo, nada nos falta. Obrigado porque o Senhor reorienta a nossa vida, as nossas expectativas, as nossas prioridades. Obrigado, Senhor. A Ti nós louvamos porque Tu és o nosso bom pastor. E oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu quero manifestar minha apreciação pelo fato de você continuar assistindo a nossa transmissão, como o Paulo mencionou, depois de alguns pequenos problemas resolvidos. Agradeço muito a Deus pela equipe que pode estar toda junta nessa hora. E peço que você lembre sempre de orar pela equipe da Igreja do Itaim. Eu quero ler esse texto com você. É o Salmo 23, versículo 1. E você conhece? O texto diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu estava estudando mais uma vez esse salmo, eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. Não sei se vou conseguir lembrar de todos os detalhes, mas a história é mais ou menos assim. Havia um grupo que se empenhou em criar um abrigo para alguns órfãos de guerra naquele país. Esse grupo saía pelas ruas, às vezes pelas casas já invadidas ou derrubadas, e tomava aquelas crianças, pegava aquelas crianças, algumas delas machucadas, outras já sem que comer alguns dias, e levava para aquele abrigo. E ali tinha um trabalho
de apoio, um trabalho de esperança para aquelas crianças. Só que os coordenadores deste abrigo começaram a perceber que aquelas crianças estavam tendo muita dificuldade para dormir. Algumas ainda um pouco em choque, umas um pouco feridas, mas aquelas crianças estavam com muita dificuldade para dormir. E os capelães, os organizadores daquele abrigo, começaram a ficar muito preocupados com aquilo. Era um imenso galpão com vários beliches, e ali algumas dezenas de crianças. Só que eles perceberam, os coordenadores desse abrigo perceberam, que quando eles colocavam alguns elementos do café da manhã numa mesa que havia lá no fundo daquele abrigo, aquelas crianças olhavam muito para aquela mesa. Possivelmente alguns artigos não perecíveis de um dia para o outro. E aquelas crianças sempre focalizavam muito aquela mesa. E eles perceberam que algumas crianças começavam a dormir com mais tranquilidade, sabendo que ali haveria alguma coisa para elas comerem no dia seguinte. Mas ainda assim se tornava um desafio fazer com que aquelas crianças pudessem dormir com tranquilidade, estarem tranquilas à noite. E os organizadores daquele abrigo viram que, quando colocavam, além de alguns elementos naquela mesa para o café da manhã, café do dia seguinte, colocaram as canecas segundo o número das crianças daquele abrigo. Isso gerou até mesmo alguns sorrisos naquelas crianças. E cada vez mais o número de crianças que conseguia dormir aumentava. Eles deram um passo a mais. Eles não apenas colocavam alguns dos mantimentos, como as canecas, mas fizeram a questão de colocar o nome de cada criança em cada caneca que pertencia àquela criança. E com isso, queridos, os coordenadores daquele abrigo foram vendo as crianças dormindo quase que a noite inteira e com muito mais facilidade. E eles chegaram à conclusão que naquela noite anterior, quando as crianças viam que o número de canecas era o número delas, e ainda o nomezinho dessas crianças, o nomezinho dela, estava naquela caneca. Parece que isso gerava um senso de segurança no coração daquelas crianças, como que elas sabendo que no dia seguinte elas teriam pelo menos aquele alimento e elas estariam ali. O nome delas estava naquelas canecas. Elas não seriam vendidas, elas não seriam dadas, elas não seriam negociadas. Quando eu lembro dessa história, eu penso um pouco no Salmo 23, porque um pouco daquilo que esse salmo trata, ele fala da nossa segurança que deriva dessa confiança que Deus sempre proverá, não só hoje, como também para o amanhã. Que nada nos faltará. Esse salmo vai nos dizendo que Ele está conosco. Só que essa história, em comparação com esse salmo, tem uma diferença enorme. Qual é essa diferença? Que nós não precisamos ver para crer. Aquelas crianças, quando viam, ficavam seguras. Nós
biblicamente falando, não precisamos ver para crer. Então, uma das riquezas desse salmo está no fato de que ele aborda, de que ele abrange uma visão de vida cheia de esperança. A nossa mente recebe constantemente uma carga enorme de conceitos e propostas que não condizem com os valores do Evangelho. E o poder desse salmo não está no fato de sabermos recitá-lo como uma poesia, não está no fato de mantê-lo aberto em uma das estantes, em uma dos móveis ali da nossa casa. A palavra de Deus tem o poder de transformar e alcançar todas as esferas da nossa existência. Tem o poder de chegar ali em cada canto do nosso coração, até aqueles que muitas vezes nós nem queremos abrir muito. E esse salmo tem o poder de fazer da nossa vida uma realidade segura nesse mundo. Esse salmo é atribuído a Davi, cuja história é marcada pela intenção de coração de fazer a sua jornada segundo os propósitos de Deus. Mas também uma história manchada por desvios de comportamentos, deslizes, que levou Davi a muitas infelicidades. Diferentemente do que algumas pessoas pensam acerca da espiritualidade que a Bíblia propõe, esse salmo é uma proposta de esperança não evasiva à vida. Pelo contrário, esse salmo nos convida para olharmos dentro dela, nos convida para a vida. E há um realismo enorme na descrição da vida, como ela é nesse salmo. Esse salmo apresenta a vida com todas as suas cores e dores. Está impregnado pela mais profunda descrição do que é viver a vida nesse mundo. Há uma referência à vida onde a exaustão, onde o cansaço, onde o estresse é uma constante. Fala de algo que muito precisamos: consolo, refrigério, quietude de coração, segurança e esperança. Reconhecendo que a nossa alma atribulada, por vezes, ela é abafada, ela é sufocada pelas exigências da vida, do ter que viver, do ter que fazer acontecer. Então esse salmo é uma fonte de segurança, é uma fonte de esperança, uma fonte de consolo para nós. O texto mostra que a vida acontece frequentemente num contexto cruel e com potenciais para minar a nossa segurança, a nossa esperança. E fornece os fundamentos para caminharmos teologicamente convictos, socialmente conscientes e ainda, em terceiro lugar, emocionalmente lúcidos, sadios. Como que então nós podemos viver a vida de forma segura, sem negar as fontes de preocupação, de irritação e de ansiedade? O que esse salmo tem a nos dizer sobre isso? Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de ver com você é que esse salmo vai nos mostrando, esse salmo nos ensina que o pastoreio do Senhor em nossa vida se desenvolve na forma de relacionamento. Quero frisar com você essa expressão: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Então, de antemão, há duas realidades que nós podemos perceber nesse salmo. A primeira, podemos dizer que esse salmo diz que ele só é meu pastor pelo fato de ele ser Senhor.
E de novo, o salmo atribuído a Davi, sabendo que Davi estava habituado, ele estava acostumado a conduzir rebanhos pelos campos. Ele era um pastor de rebanhos. E os rebanhos de ovelhas, principalmente, tinham necessidades peculiares. Então, Davi sabia muito bem o significado de cuidar, de guiar, prover, suprir, proteger. Já que uma ovelha fora do campo de visão do seu pastor, uma ovelha distante do rebanho, se encontrava em perigo. Pois, segundo aquilo que nós sabemos, a ovelha é um animal vulnerável. A ovelha é considerada presa fácil, distante do rebanho ou sem um pastor cuidadoso sobre ela. Agora vejam, quando Davi pensa na vida, ele se move da condição de pastor de ovelhas para a condição de ovelha sob o cuidado de um pastor. Quando o assunto é viver, é como se Davi estivesse dizendo: eu sei que há um Deus que cuida, que sustenta, que provê, que orienta. É como se Davi estivesse dizendo: sempre é melhor viver sob a condição de ovelha e estar sob os cuidados do Senhor. Mas um outro aspecto que esse salmo ressalta também para nós é que podemos dizer que confiamos no seu pastoreio se estivermos conscientes ou mais conscientes da natureza desse relacionamento. Pastor, ovelha, ovelha, pastor. Algumas expressões são muito significativas nesse salmo. Quais são essas expressões? Meu, eu, comigo. E são expressões utilizadas não no sentido de possessão, mas no sentido relacional, no sentido de pertencimento. Eu quero usar um texto paralelo aqui com você, que está em João, capítulo 10, e eu quero considerar com você alguns versículos desse capítulo 10 de João. Primeiramente, o versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, Jesus dizendo. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor Jesus utiliza-se desta figura, pastor, ovelhas. Agora, o Evangelho de João aborda não somente o tema do Senhor Jesus se dando por nós sob uma ótica sacrificial. Mas esse é um dos textos que nos ensinam que ele se amplia um pouco mais, falando de um relacionamento de mutualidade, de valorização, de proximidade. E o Senhor Jesus faz uma conexão, vamos dizer, análoga ao conhecimento do Deus Filho com o Deus Pai. Isto é um relacionamento experiencial, é harmônico, é prazeroso. Quando Jesus fala do seu amor pelos seus, ele qualifica-os como amigos. Amigos aqueles aos quais algumas verdades são segredadas. Jesus faz isso com os seus discípulos, com as suas ovelhas. Amigos são aqueles com os quais eu posso dividir um pouco mais das minhas angústias. E Jesus faz isso com os seus discípulos, como suas ovelhas.
Amigos são aqueles com os quais eu posso compartilhar as minhas intenções, os meus projetos. E era assim que o Senhor Jesus se relacionava com os seus discípulos. Ele os envolveu num treinamento que implicava em liderança, em formação para a liderança, mas também envolveu-os num relacionamento para com Ele. Por isso é que esse tipo de submissão, nossa, como ovelhas, para com o Senhor sendo o nosso pastor, é uma submissão prazerosa, consciente e buscada por nós. Você e eu sabemos que muitas pessoas, quando pensam no direcionamento da sua vida, pensam como que tendo que lidar com a sorte, com o azar, com o imprevisível ou com o previsível, com o calculável, com o planificável. As pessoas são guiadas por alguma coisa na sua vida. Nós temos essa percepção, você tem essa percepção. Há pessoas que são direcionadas por medos, outras por experiências, outras pelo seu passado. Outras pessoas são motivadas, são direcionadas por ganâncias. Outras ainda por desejos ambiciosos de conquistas para se sobressaírem na sociedade ou sobre as outras. É interessante, esse salmo nos diz que no nosso caso, nós temos alguém que está envolvido conosco num relacionamento de cuidado, que nos guia e que desenha um direcionamento de forma a nos dar segurança. Como alguém já disse, para onde a vontade de Deus nos leva, ela sempre vai nos levar para onde estivermos seguros. Segundo o que o Senhor Jesus diz, um texto, por exemplo, no Evangelho de Mateus, as grandes fontes de ansiedade e preocupação emanam das incertezas sobre a vida. Principalmente suprimentos, sustento, saúde, segurança. E tudo isso tem um potencial enorme para produzir um coração muito irrequieto. Um coração que não consegue desfrutar paz. Aliás, os dicionários definem preocupação como ideia fixa e antecipada que perturba o espírito. Então, podemos dizer que é a ocupação da mente com algo que ainda não existe. Ou com uma situação que nem é real. Ou é a ocupação da mente que potencializa aquilo que pode vir a acontecer, os efeitos daquilo que pode vir a acontecer, ou não acontecer. Sim, é bom sempre nós frisarmos. Há necessidade de sabedoria e confiança para lidar com as coisas dessa vida. A Bíblia fala sobre prudência, sobre diligência, fala sobre sermos bons mordomos das oportunidades. A prudência e a diligência, temas tão explorados, por exemplo, no livro de Provérbios, falam de ações cautelosas, ações sábias. O sábio olha para necessidades reais. E aí ele se ocupa em planejar, ele decide tomar providências para a melhor utilização do seu tempo, dos seus recursos, dos seus bens. Deixa eu lhes lembrar de algo. Deus não promete pagar as contas da irresponsabilidade. Deus não promete pagar as contas da compulsão,
do descontrole, do gasto desenfreado, da avareza. Ele promete, sim, suprir necessidades. E esse texto do Salmo 23 fala sobre esse senso de segurança que desfrutamos por vivermos sob o pastoreio daquele que é Senhor sobre nós. É estar sob o pastoreio do Senhor, e isso implica em caminhar sob o seu direcionamento, caminhar no prazer da sua liderança, segundo o rumo que ele estabelece. E há pelo menos duas implicações que podemos perceber ou extrair desse texto e também do Salmo 23, que é a exposição, o alvo da exposição da nossa série. Em primeiro lugar, nós devemos saber quais são as diretrizes, as orientações do Senhor. Então, se como ovelhas nós caminhamos sob a sua liderança, sob a sua orientação, nós precisamos saber quais são as suas orientações. Já que no versículo 27 de João 10, o texto diz que a sua ovelha reconhece a voz, ouve e segue. Reconhece, ouve e segue. Erros no nosso caminhar procedem de enganos do próprio coração. Decisões erradas, coração voluntarioso, por exemplo. Mas também erros procedem de ignorância do conteúdo. Quando Deus estabelece direcionamento para a nossa vida, Ele não é subjetivo. Esses princípios estabelecidos nas Escrituras são demarcados pela vontade moral de Deus, pelos seus preceitos, sempre revelando o caminho melhor para nós trilharmos. Aliás, no Salmo 32, um outro salmo diz que Deus tem prazer e tem o poder para nos conduzir. Então, na voz de Deus, nós temos instruções, nós temos os argumentos do porquê sim e porquê não. Nós vemos ali as consequências dos desvios, a clareza no seu direcionamento pela sua palavra. E, queridos, quando não atentamos à sua voz, ou não a reconhecemos, nós nos tornamos vulneráveis, presas fáceis, e perdemos a nossa identificação com o rebanho que o segue. A quebra desses princípios significa que saímos daquele ambiente do aprisco onde Ele é Senhor. Só que esses desvios, esse afastamento, deixa marcas, deixa cicatrizes profundas. Por isso que o Salmo 23, mais adiante, e vamos abordar em outros estudos, fala sobre a sua vara e o seu cajado, que Ele usa para o nosso direcionamento corretivo. Mas, em segundo lugar, uma outra implicação do fato de estarmos sob o seu pastoreio é que nós devemos saber que há uma identidade pelo direito de propriedade. Há uma identidade destas ovelhas no seu aprisco, como seu rebanho, pelo direito de propriedade que ele tem como seu rebanho. Por isso que aqui são usadas essas expressões: o Senhor é o meu pastor, da minha parte para com ele, e da parte dele para conosco. Ele diz: conheço as minhas ovelhas. E de novo, ele é o meu pastor, não no sentido da exclusividade, não no sentido do protecionismo, da blindagem, não no sentido da altivez, mas
no sentido de termos a segurança por estarmos nesse círculo de pertencimento. Como nós vimos no versículo 14 de João 10, uma ovelha pertence a um rebanho, está sob o seu pastoreio, e é a ele que essa ovelha deve seguir, é esse pastor que essa ovelha deve seguir. Quais são algumas evidências da ovelha que o segue? Ela anda na verdade, ela tem fome e sede de justiça, ela expressa a sua lealdade, ela age e reage com bondade, ela encarna, ela assume, preserva e cresce no senso de missão. Então, burlou, se corrompeu, mentiu, enganou, deixou o egoísmo prevalecer. Isso reflete procedimentos de quem segue outra liderança. Ou quem sabe, a sua própria liderança, o seu próprio coração. Então vejam, queridos, essa orientação, esse pastoreio, não é uma tarefa enfadonha para Deus. João capítulo 10, o Senhor Jesus está dizendo que Ele dá a sua vida voluntariamente por nós. E num mundo de crueza, num mundo de exaustão, num mundo de pânico, de trevas, num mundo de vidas esmigalhadas, de psiques adoecidas, no mundo de opressão, de mentiras, de enganos, de instabilidades, Deus provê a possibilidade para um viver seguro, um viver suprido, guardado, protegido e saciado. Mas, em segundo lugar, esse salmo traz um outro ensinamento muito importante para nós. Podemos dizer que esse salmo nos ensina que quando estivermos inseguros por algo, nós podemos confiar no suprimento de Deus para tudo. Deixa eu enfatizar essa segunda parte do versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estamos inseguros por alguma coisa? Por algum aspecto da nossa vida? Por alguma área da nossa vida? Podemos confiar que Deus cuida de tudo e de cada aspecto. Agora, com isso, não estamos incentivando, esse salmo não incentiva, esse salmo não tem a intenção de infundir uma postura farisaica, uma postura altiva, uma postura positivista ou alienada da vida, só porque afirmamos que nada nos faltará. De novo, queridos, esse texto nos leva para dentro da vida, com todas as suas provocações, com todas as suas ameaças, com todos os seus desencontros. Vamos lembrar um pouco do salmo inteiro. É a consideração do vale por onde passamos. E ali no salmo é o vale da sombra da morte, ou podemos dizer, no vale onde a morte faz sombra. É a consideração sobre os inimigos. São as hostilidades que aparecem nesse salmo. É o rodear das malignidades. É a consideração da falta, da escassez, dos limites, das angústias que mexem com as nossas entranhas. Mas com todas essas considerações e outras sobre a vida, podemos dizer que ainda assim, olhando para tudo isso, podemos olhar e considerar todas estas coisas, transitando num coração que pode encontrar segurança e que tem esperança.
Há outros textos que também nos falam onde podemos basear os nossos argumentos para desfrutar dessa segurança. Deixa eu lembrar com você aqui um rápido retrato da ansiedade, olhando para outros textos. Um deles está em Mateus capítulo 5, versículo 25. O texto diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Esse texto, como você pode se lembrar, já que até algumas vezes já temos exposto esse texto aqui, esse texto dá os argumentos para nós vencermos as inquietações. Porque esse texto está dizendo que a ansiedade, em primeiro lugar, são 4 argumentos aqui. Em primeiro lugar, a ansiedade é inútil, porque ela não pode mudar nada, nem o amanhã. Em segundo lugar, esse texto diz que a ansiedade é danosa, é prejudicial, porque nos leva a agir passionalmente, potencializando esses sentimentos instáveis sobre as certezas bíblicas. E isso, queridos, consome, tira a nossa paz, consome o nosso coração, traz insegurança, traz medos. Em terceiro lugar, esse texto vai nos dizendo que a ansiedade é desnecessária, porque o Senhor disse que é Ele que cuidará de nós, não permitindo faltar o necessário. Por isso podemos afirmar que temos tudo, ainda que em alguns momentos tenhamos os sentimentos de que nos faltam algumas coisas. E em quarto lugar, a ansiedade, como diz esse texto, ela é reveladora, pois quem alimenta um estilo de vida assim é o que descrê. Mais adiante, nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o texto vai dizer, lá no versículo 34, que o amanhã trará os seus próprios cuidados. A inquietação do amanhã pode tirar a paz no hoje. Nós constatamos isso tantas vezes. E o texto, quando diz que o amanhã trará os seus próprios cuidados, é como se o texto estivesse dizendo que devemos presentificar a nossa vida, viver o presente, não de forma irresponsável, mas com verdadeira confiança em Deus, tratando no nosso coração essa confiança. Mas, deixa eu lembrar algo para vocês. O amanhã cuidará de si mesmo, e podemos ter essa segurança sob uma premissa que o texto apresenta. É quando o reino de Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. Tem a ver com a prioridade, os valores no lugar certo em nossa vida. O Senhor está ensinando a usar bem o hoje, os recursos, as informações, os acessos, as possibilidades, nosso trabalho, o planejamento. E um outro texto que nos ajuda a tratarmos de um coração inquieto é o texto de Filipenses 4:6, que você também tanto conhece. O texto está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse texto nos mostra que há muito o que fazermos para tratarmos desse coração inquieto. É a oração, é a súplica, é o clamor, para que o nosso coração possa ser tratado nas suas variações, nas suas instabilidades. As preocupações têm uma capacidade enorme de nos manter reféns das limitações. Sabemos que somos limitados. Conhecemos limitações, não apenas em nós mesmos, mas à nossa volta.
Mas um problema que a ansiedade nos faz reféns dessas limitações. E a ansiedade revela alguns enganos do nosso coração que nós trazíamos sobre os nossos próprios potenciais. E aí nós vamos esquadrinhando esses valores que nós estabelecemos como sendo os mais importantes na nossa vida. Com isso, nós passamos a ser convencidos que é necessário um rearranjo, um realinhamento em nossa mente com as Escrituras, quando elas nos apresentam o propósito para confiarmos em Deus. Há uns dias atrás, numa das mensagens aqui, que até o Daniel trouxe, ele mencionou que há um pensamento de que a oração, para muitas pessoas, a oração ativa a providência de Deus. Como se Deus estivesse imóvel, passivo, apático. Como se Deus não tivesse as informações necessárias. Então, parece que para muitas pessoas a oração deve ser usada porque parece que Deus é um ser que precisa ser cutucado por alguém que está mais interessado na vida do que ele. Alguém, leia-se eu, porque afinal de contas eu estou sendo consumido com as inquietações dessa vida. Não, queridos, a oração, o clamor, a súplica que esse texto de Filipenses nos encoraja, nos chama a praticar, além de revelar o quanto nós queremos nos relacionar com Deus, falam deste alinhamento do nosso coração ao dele. Porque é algo que precisa ser cuidado, guardado, estar sob vigilância. É o nosso coração. E é interessante que esse texto de Filipenses capítulo 4 nem aborda como que Deus vai resolver os problemas que nos levam à ansiedade. Tampouco o texto está falando sobre as fontes dessa ansiedade. Mas o texto fala como manter o nosso coração guardado. Como nós podemos desfrutar a paz em meio a tantas e tantas incertezas. E aí nós ficamos muitas vezes tão confusos. E podemos pensar quantos comprimidos foram consumidos entre o dia 20 do mês até o dia 5 do mês seguinte. Quantos relacionamentos entraram em tensão a partir do dia 15 de um determinado mês até o dia 5 do mês seguinte. Quantas noites mal dormidas. Qual a certeza que nós podemos ter hoje? É que nada nos faltará. Qual a certeza que nós podemos ter sobre o amanhã? É que nada nos faltará. Vejam, voltando para o Salmo 23, as referências a ele, dele, com respeito a Deus, às suas provisões, aos seus cuidados, aparecem 15 vezes. Em 8 versículos, essas referências aparecem 15 vezes no Salmo 23. As referências sobre eu, meu, comigo, me, cerca de 17 vezes. Sabe o que isso significa, queridos? É que esse é um salmo relacional. Esse é o salmo sobre o nosso relacionamento com Deus, caracterizado por confiança. É um salmo que não apresenta técnicas de sobrevivência, estratégias para viver. O texto não tem a pretensão de dar dicas, mas o que nós precisamos, o texto diz, é nos relacionarmos com Deus, numa conexão de segurança e de pastoreio, com ovelhas e Ele pastor, porque Ele é o Senhor. Quero deixar com você
duas reflexões finais para nós concluirmos o nosso estudo dessa manhã. Parece que nesse salmo Davi pega a sua harpa, considera a lealdade, a devoção, o cuidado, a doação sacrificial do pastor de ovelhas para com seu rebanho. E aí então ele se coloca no lugar de ovelha. Duas afirmações que eu queria trazer para você. Primeira, viva a vida com responsabilidade, desfrutando o senso de pertencimento. Dois textos. Evangelho de João, capítulo 6, primeiramente versículo 37. O texto diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. E João 10, ainda 14, 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Por mais claramente que os evangelhos revelem Jesus como Senhor, como Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse texto insiste em dizer, e de forma enfática, que Jesus tem uma relação peculiar com aqueles que o Pai lhe dá. Aqui, o seu sacrifício remidor é pelas suas ovelhas. Um relacionamento que não pode ser confundido com qualquer viés de misticismo, com exigências ou práticas religiosas, com devaneios visionais, com a ilusão de que a repetição e o uso de algumas expressões-chave, eu vou conseguir isso ou aquilo. O senso de pertencimento não é para gerar uma atitude de altivez, de deificação, mas de adoração, de submissão consciente. Pois nós necessitamos da redenção, do cuidado, do suprimento e de esperança. Em segundo lugar, Deus já tem as provisões, antes mesmo de identificarmos necessidades. Eu quero lembrar com você o texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará, por sua graça, juntamente com ele, todas as coisas? Então, duas realidades. As ovelhas correm perigos e há necessidade de suprimentos. Deus não é aquele que tem que sair correndo para suprir algo para nós. Ele não depende de estabelecimentos 24 horas para suprir necessidades. Deus não será pego de surpresa pelo amanhã. Cristo, tendo sido dado por nós, é a prova de que Ele já deu tudo o que precisávamos. E no curso da história, Ele dará tudo o que necessitamos. Ele não poupou. Em algum momento você já deve ter ouvido isso. Essa expressão poupar é um termo de uso contábil. Isto é, ele não guardou, ele não deixou uma quantia porque pode faltar depois. Ele não poupou, ele se entregou. E a vida do seu Filho Jesus entregue por nós nos diz que ele nos deu tudo, quanto mais as outras coisas. Peço que Deus continue sustentando a você e a nós, e que essa segurança e esperança possam ser geradas em nosso coração quando nós estamos sob o seu pastoreio. Deus te abençoe, convido você a estar conosco ainda para termos mais um cântico de adoração.
forte mão é o que me sustenta. O teu amor é o que me sacia. A tua presença é o que eu mais quero. Mais vale um dia com você do que outros 1000 em outro lugar. Eu vejo os lírios e até mesmo eles são cuidados por ti, nada podem fazer por si mesmos, assim como as aves que não se preocupam, porque iria então eu me preocupar com amanhã. Eu só quero descansar e me lembrar de não esquecer de quem tu és, de quem eu sou. Eu só quero descansar e me lembrar de não esquecer que tu és o bom pastor. É isso, gente. Uma alegria ter você participando conosco nessa manhã. Quero lembrar que nosso culto da noite também vai ser transmitido às 18h45. Você é nosso convidado. E só para lembrar você que talvez não conseguiu acompanhar a transmissão desde o começo, nós anunciamos o nosso WhatsApp para você também receber os devocionais que nós temos encaminhado para as pessoas, e você pode fazer parte desse grupo que recebe esse material. Para isso, é só você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp que alguém vai encaminhar para vocês essas devocionais diárias que nós temos feito durante essa pandemia. Então fica aqui o nosso convite e incentivo para você também fazer isso, receber esse material e ser abençoado por Deus, ouvir a voz de Deus por meio desse conteúdo. Muito, muito obrigado por participar conosco aqui. A gente te espera hoje à noite, se não, nos vemos de novo no próximo domingo, se Deus quiser.